Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Carreira em Ação. E nesse mês de outubro, o mês cor-de-rosa, símbolo da campanha internacional da conscientização sobre o câncer de mama. Estamos dedicando esses episódios, esse mais alguns de hoje e outros aí que vêm, especialmente para aquelas mulheres que estão revendo papéis, prioridades e formas de viver. Hoje o nosso papo é sobre algo que está presente na vida de praticamente todas as mulheres, mas que quase ninguém fala com a devida atenção. Talvez seja medo, talvez queira evitar esse assunto para não olhar de frente ao que acontece. É o que chamamos da carga mental feminina, aquele peso invisível de planejar, de lembrar, de decidir, de cuidar, mesmo quando a cabeça e o corpo perdem pausa. E o tipo de sobrecarga, o tipo de sobrecarga que não aparece na agenda, mas está em tudo. Do lembrete da consulta médica dos filhos à lista da compra do supermercado. Do jantar da família, reunião do trabalho. Caraca, em todas as áreas. E o curioso é que quanto mais nos damos conta, mais parece que o mundo nos pede um pouco mais. É como se sempre estivéssemos abertos e podemos receber mais, só que não. E para essa conversa, recebo hoje Giovana Calenzani, psicóloga, consultora em RH, mentora de carreira e liderança, business partner, empreendedora e professora do curso de pós-graduação. Giovana, que alegria ter você aqui, te receber e compartilhar essa ideia, trocar informações sobre esse tema tão relevante para nós mulheres. Eu que agradeço, Denise. Tenho certeza que vai ser um papo ao mesmo tempo profundo e leve, do jeito que eu gosto. Eu que agradeço o convite e espero que seja importante e relevante para as mulheres que nos vão ouvir. Quem sabe alguns homens também, para entender um pouco como é que a gente tem sentido aí esses temas que você trouxe na abertura da live. Eu digo que esses episódios dedicados às mulheres são dedicados para as pessoas, para as mulheres, né, entrarem na reflexão, e para as pessoas que vivem e estão na vida das mulheres, porque é muito importante compartilhar essa reflexão com todo mundo. E eu quero começar pensando sobre o que é essa carga mental invisível. E muitas vezes essa carga ela é sentida no corpo, na exaustão e até na culpa de não dar conta de tudo. Eu gosto de dizer que essa carga mental, Giovana, mora no e se eu esquecer? Deixa que eu resolvo. Daqui que eu faço mais rápido. Essa situação que as mulheres, pelo menos, já falaram, já utilizaram uma dessas frases. Sim. E aí começa o problema, começa a juntar um monte de tarefas, muito mais do que é possível uma pessoa aguentar. Está naquele piloto automático de quem tenta equilibrar 1000 papéis. É o profissional, graças a Deus, hoje a mulher ocupa um espaço no mercado de trabalho, só que ela também somou a herança do ser mãe, do ser parceira, do ser amiga, não só do parceiro, mas dos amigos, e ainda ter que dar conta de si mesmo. Mas eu digo que esse último item acaba sendo deixado de lado em função da dedicação para as outras pessoas. Um levantamento da Universidade de Melbourne, em 2023, mostrou que mulheres gastam, em média, 65% mais tempo em tarefas de gestão doméstica e emocional do que os homens.
Isso é fato, está recente, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, essa pesquisa. E se for levantada hoje, talvez esse número seja ainda maior. E esse número fala o que para a gente? Fala o quanto, muito sobre quanto a responsabilidade mental ainda está longe de ser dividida da mulher. Giovana, quando falamos em carga mental, do que estamos realmente falando do teu ponto de vista? Denise, são, como dizem nós, os psicólogos, são tantas camadas, né? Eu trabalho com muitas mulheres, né? Então, eu sou mentora em carreira, eu sou psicóloga clínica, vou começar agora um grupo de terapias, faço mentorias em grupo com mulheres, e é muito comum que em algum momento da mentoria, porque a minha mentoria ela parte do princípio que a qualidade de quem a gente é a qualidade das nossas entregas profissionais. Então eu sempre falo para as pessoas que chegam até mim que eu preciso tratar, né, preciso conversar e dialogar primeiro com essa mulher e depois a gente vai chegar nessa mulher que é uma profissional. A profissional ela é um desdobramento de quem a gente é. E eu acho importante falar isso porque quando eu pergunto para essa mulher, mas como é que você se conecta com você mesma? Quais são as suas necessidades, né? O que você gosta de fazer? E eu comecei a perceber, Denise, que no começo, quando eu comecei a mentorear a carreira, e basicamente mulheres, eu achava, na minha fantasia, que chegava a um nível hierárquico, as mulheres estavam melhores resolvidas, ou se conhecendo mais, ou tendo mais confiança em algumas coisas. E eu percebo que isso ainda não é uma verdade, infelizmente. Então, é do nível hierárquico ainda no início de carreira, no meio da carreira, ou já uma executiva, nós mulheres, a gente tem desafios femininos que são muito comuns. Eu acho que um grande desafio comum é essa carga mental, que é uma carga também emocional, que se a gente não cuidar, a gente vai ser totalmente levada, consumida e arrastada por ela. E é uma carga mental muito ao encontro do que você comentou, né? Nós, mulheres, nós somos ensinadas. Até a forma como a gente é elogiada quando a gente é pequenininha, parece besteira, mas quando a gente é pequena, as pessoas geralmente elogiam uma menina assim, nossa, como ela é bonitinha, né? Nossa, como ela é obediente. Nossa, olha, né? Ela é toda bonequinha, ela é toda princesa. Eu, às vezes, quando eu ouço pessoas com uma super boa intenção chamando a minha filha de princesa, eu falo, ai meu Deus do céu, mas que tipo de princesa, sei lá, que ela está associando, sabe? Que é aquela princesa que é muito perfeitinha, né? O cabelo não sai do lugar, não Barbie, chora. né? A Barbie, minha filha ainda para completar é loira de claro, então assim, então eu fico super preocupada mesmo, assim, porque e aí eu teria zilhares de histórias para contar, mas basicamente eu acho que parte da nossa carga mental vem dessa educação feminina em que a gente é colocada num lugar de perfeição, né? De uma funcionalidade que a gente está sempre muito arrumadinha, bonitinha, obediente, fazendo aquilo para agradar. A gente tem um grande número de mulheres, um grande assim. Mesmo as mulheres que parecem mais decididas e confiantes, no fundo, a gente parte do princípio que a gente precisa agradar para ser amada, né? A gente sempre faz tudo para ser amada, cá entre nós, tá? Quem for ao contrário, é porque não estudou muito bem a psicologia. Mas nós, mulheres, parece que a gente fixa isso na cabeça e a gente leva isso muito ao pé da letra. Né? Então, de novo, quando a gente é educada num formato em que eu preciso performar a perfeição, eu vou para a vida adulta achando que eu sempre estou à disposição de algo que é externo. Né? Então, o que é perfeição? Perfeição é partir do princípio que eu olho para alguma régua e eu quero ser igual. E aí tem um outro dado interessante em nós mulheres sobre essa carga mental, é que a gente se compara demais com outras mulheres, né? E aí não é uma competição, porque talvez seja até pior, porque os homens, eles competem, sabe assim, eles competem e segue a vida. Nós, mulheres, a gente tem uma competição que é silenciosa.
Não necessariamente a gente quer ser melhor que a outra mulher, a gente não tem muito isso, mas a gente fica assim, ai, olha o cabelo dela, nossa, olha não sei o que dela. E aí a gente fica nesse formato em que a gente faz recortes de uma outra pessoa e a gente parte do princípio que a outra pessoa está dando muito certo e que eu não estou dando certo, eu que não tenho o corpo ideal, eu que ainda não tenho a carreira ideal, eu que ainda não tenho não sei o que ideal. E aí isso vai pesando cada vez mais. E aí tem um outro ponto que eu acho muito importante, só para a gente começar tudo isso, que a gente precisa resgatar movimentos femininos de grupo para nós sermos boas referências umas para as outras. Porque quando a gente está dentro do ambiente corporativo, por exemplo, ou mesmo na rede social, né? Eu acho engraçado, Denise, porque tem muita gente que só me conhece nas redes sociais, né? Me seguem, né? Me admiram, gostam das coisas que eu falo. E as pessoas falam assim, nossa, Gi, como você está voando? Aí eu penso, gente, eu não estou voando, eu sou uma mulher completamente comum, fazendo os corres, mas quem olha na rede fala, nossa, a Giovana tem um podcast, a Giovana agora é mentor, a Giovana agora vai lançar um grupo terapêutico com mulheres. As pessoas olham e falam, meu Deus do céu, como ela dá conta. E se eu não me vulnerabilizo para falar, gente, pera, não é assim, não tá tão legal assim, não é esse céu de brigadeiro, queria eu. A gente, de novo, a gente acaba sendo uma referência que tem um resultado negativo para outras mulheres. Porque essa mulher que não está, teoricamente, fazendo tudo isso, ela fala assim, meu Deus, assim, né? Eu fiz um evento aberto há um mês atrás e minha mãe participou. Minha mãe é uma senhora de 75 anos e ela é tímida, né? Ela fica com vergonha, né? De tipo, ai, vai ter um monte de mulher que eu não conheço. Eu falo, vamos, mãe, vamos, vai ser legal. E aí, uma das mulheres, que tem aproximadamente a minha idade, eu vou fazer 44 essa semana, ela falou assim: o meu sonho é ser juíza, mas eu acho que que eu já passei da idade, né? E aí minha mãe contou a história dela. Minha mãe ficou 18 anos sem trabalhar para cuidar dos filhos, né? Nós éramos em 3. E ela, aos 42, voltou a estudar para concurso público sozinha, e ela passou na Justiça Federal, e ela, nos últimos anos de carreira dela, ela estudou. Então, quando ela contou essa história, a mulher que estava lá ouvindo, que tem a minha idade, falou, gente, e aí depois ela veio contar a história dela, que ela tinha voltado a estudar, e que a história que minha mãe contou fez muita diferença na vida dela, assim, parece pequeno. Então, eu acho que essa carga mental é um pouco de tudo isso, é essa educação, essas comparações, essas referências que a gente tem, que a gente cria na nossa cabeça. E aí a mulher vai se desconectando com ela mesma, ela vai não reconhecendo mais o que ela quer fazer, quais são as suas necessidades, o que ela tem prazer. Às vezes eu pergunto para a mulher assim, olha, a sua lição de casa entre uma sessão e outra vai ser fazer coisas que te dão prazer. Eu estou atendendo uma CEO de RH, ela falou, essa foi a atividade mais difícil, eu não consegui fazer. Ela faz todas as outras que tem que responder, que é aquela coisa bem racional e funcional, ela faz tudo. Quando a gente chega num ponto mais emocional, de reconhecer os limites, aí a gente dá aquela travada boa. Acho que é um pouco por aí, Denise. E é interessante isso que você trouxe, e já trouxe um monte de reflexão, já anotado aqui, que é a influência da mídia social, das redes sociais, em relação à vida do ser humano. Mas como a gente está focando na mulher, vamos, né, direcionar para esse gênero. Ela fica, como ela tem esse lado de servir, porque desde de criança ela recebe um bebê para cuidar, né, como bonequinha, então ela já é estimulada por você veio para cuidar de alguém, né? E isso se desenvolve ao longo dos anos aí, e na década de 50 era muito mais forte, e hoje a gente está querendo deixar essa cultura enraizada, né, cultivada ao longo dos anos, para a gente mudar um pouco esse jogo. Só que surgiu nesse meio do caminho o advento da tecnologia em redes sociais, que a gente não tem que ser só melhor do que
a amiguinha, do que a mulher perfeita, que a gente acha que é perfeita, da vizinha, que ela, com o casamento dela, é super feliz. Isso é utópico, né? Não existe um mundo perfeito. Mas inseriu mais um personagem aí para ela ficar competindo, que é a rede social. Parece que a vida das outras pessoas, outras mulheres, são muito mais dinâmica do que a minha vida. E aí vem o questionamento, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Que diferença para o mundo eu estou fazendo? Que diferença para mim eu estou fazendo? Isso é muito árduo, não só para a mulher, como para todo ser humano, mas, de novo, focando na mulher, é muito árduo porque ela precisa ter essa consciência que o negócio é um pouco diferente, né? Que primeiro ela precisa se olhar e saber como que ela, quem é, se olhar e ver a importância que ela tem dentro da comunidade que ela tem, que ela exerce. Então, por exemplo, você trazendo um grupo novo que você está criando, isso é fenomenal, porque através dessas rodas de conversa, como você bem trouxe, e essa conversa que a gente faz aqui, impactar a vida de uma pessoa, para mim, já é importante, que é o que a sua mãe impactou a vida dessa mulher. Então, eu acho que eu concordo com você que cada vez mais a gente precisa criar esse grupo de conversa e conscientizar que está tudo bem prato cair, está tudo bem dividir tarefa, está tudo bem pedir ajuda, está tudo bem tirar uma hora para saber o que é que me dá prazer, que eu quero fazer para mim. Sossego. Você sabe que eu estou atendendo uma moça e ela falou assim, eu tenho dificuldade, numa mentoria, eu tenho dificuldade, eu quero trabalhar fora de casa porque eu tenho muita dificuldade de me focar dentro de casa. Eu falei, mas qual é o problema, né? Ele falou assim, ninguém respeita o meu espaço. Então, eu tenho... ela é casada com um filho, toda hora batem na porta para pedir aonde está a meia, aonde que está isso, como é que eu faço aquilo, etc. Eu falei, mas já foi combinado? Já tentei, mas não é respeitado. Então, muitas vezes eu saio daqui para ir numa cafeteria, mas daí gera outros aspectos. Então, para você ver que, às vezes, as pessoas que vivem com ela, e talvez você possa compartilhar isso também, não são respeitados. É como se ela tivesse obrigação para atender a todos os momentos se ela faz o trabalho de home office. E é só colocar a plaquinha. Está fechada a porta? Não me procure. Esses dias a minha filha de 10 anos fez uma plaquinha, tá? Entre, não entre. O não entre tem uma fonte bem pequenininha, assim, por favor. Ou seja, já colocando os limites dela aos 10 anos. Achei maravilhosa. Ela colocando na porta dela. Do tipo assim, agora eu quero meu momento, mãe. Você pode dar uma esperada. Caraca, é uma lição isso. É uma lição. E você falando isso, esses tempos aí, vi um meme que eu achei bem simbólico, assim, para nós mulheres, que somos as mulheres funcionais, né? Então, tem uma outra coisa interessante da minha mãe, que ela tem muito orgulho de falar que ela é uma pessoa de muita resolução, né? Ela é uma mulher, por exemplo, esse meu computador aqui às vezes dá uns pepino e tal, ele é novo, ela, você quer que eu resolva para você? Você quer isso? Aí eu falo, mãe, eu não tô pedindo para você resolver nada, eu tô só desabafando que esse computador tá dando problema. Então, é uma pessoa que tá sempre num movimento de alerta para resolver algo. Mas o meme que eu ia te contar, que era um videozinho de YouTube, sei lá, que era assim, era uma mulher falando que ia cortar o cabelo. Aí ela falava assim, amor, e o cara assim, acho que jogando videogame, né? Amor, olha, eu vou ali cortar o cabelo, mas ó, fica tranquilo, porque a maçã do fulano era o filho, tá toda cortadinha já na geladeira, aí eu te deixei aqui os horários que ele precisa comer, e aí a sua mãe tá vindo, tá? Então, assim, eu acho que no máximo em 2 horas eu tô em casa. Aí, beleza. Aí passa assim, aí como se fosse ele avisando que vai cortar o cabelo, e só fala assim, tô indo, tá? Aí a moça fala assim, tá indo onde? Ele, ué, cortar o cabelo? E simplesmente sai, né? Isso é muito simbólico, assim, e é muito importante que, é claro que, de novo,
essa carga mental, a gente está herdando, né? Eu falo muito com as minhas clientes também, com minhas pacientes, olhem para as gerações que vieram antes de vocês, né? Para as mulheres, porque a gente aprende muito. Então, eu, Giovana, tenho essa coisa de querer resolver e ser resolutiva. Tenho uma dificuldade enorme, Denise, de aceitar ajuda. Às vezes aparecem umas pessoas na minha vida e que elas dão, né, se doam para mim, porque essa relação que a gente vai tendo, assim, essas relações queridas, assim, que você vai conhecendo pessoas que são gentis e que são abundantes na relação, você fala, uau, sabe assim, não estava esperando, nossa, meu Deus, quanta gentileza, e você fica, às vezes eu me sinto assim, será que eu estou recebendo demais? Será que essa pessoa está se dando demais? Porque, de novo, a gente está sempre numa função de fazer alguma coisa. E aí eu falo, olhem para a árvore genealógica de vocês, porque hoje eu, Giovana, eu entendo que eu sou uma super fazedora, porque vem de todos os lados, essa mulher que faz, e cuida de um, e cuida de 30, e continua fazendo, e aí na hora que senta no sofá, você fala, será que eu posso sentar no sofá? Meu Deus do céu, não tem ninguém me chamando. E aí hoje em dia, Denise, eu falo claramente para as pessoas, assim, e esse prato aí caiu. Às vezes eu tô num grupo, a pessoa assim, Giovana, você não respondeu. Eu falo, nossa, não respondi mesmo, deixa eu voltar. Hoje, eu tô assim, me forçando mesmo a escolher. Eu me forço, às vezes, ter uma memória que é seletiva para realmente as coisas que eu sei que são importantes, para outras eu... Aí a pessoa assim, mas você não lembra que eu te falei isso? Eu falo, não lembro. Aí a pessoa fica indignada, às vezes comigo, eu falo assim, não lembro, porque assim, não tem espaço para tudo. Então tem coisas que eu vou assim, que eu, como eu não fixei aquilo na hora, ó, só vai saindo da minha cabeça, vai saindo, vai saindo. E aí, de novo, assim, às vezes eu vejo umas olhadas assim, do tipo assim, nossa, ela tá muito doida, né? Ela não tem agenda. Aí eu falo, gente, eu tenho agenda, mas tem coisas que eu não quero fixar mesmo, porque eu quero ter espaço dentro de mim. Acho que a gente tá... Acho que a carga mental é um pouco disso, né? É como se a gente não tivesse espaço mais dentro da gente para nada. E me chamou bastante atenção essa pessoa que você atende, que achou desafiador buscar na sua memória a atividade que dá mais prazer. E ela fazer. E olha, isso é significado do quanto eu estou esquecendo de mim, porque eu não sei mais do que eu gosto, não tenho tempo para mim. Então, a primeira reflexão, dentro de várias reflexões aqui da nossa conversa, que já começou há 23 minutos, é qual o tempo que eu estou tirando para mim, que é realmente o meu momento. Eu costumo falar, e eu repito em vários episódios, você só pode ajudar a outra pessoa quando você estiver bem. Então, você esgotada não vai servir para nada, né? Então, se cuida. A gente só doa aquilo que a gente tem, né? Exatamente, né? A metáfora da máscara que cai do avião, né? Coloque em você primeiro para depois ajudar a pessoa do lado. Sim. Hoje de manhã saiu no Globo uma manchete que diz assim: após superar câncer de mama raro, top Fernanda Mota, e eu posso citar o nome porque está no jornal, diz que aprendeu a dizer não e a fazer melhores escolhas. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando. Eu não preciso ter uma doença grave para... Eu não preciso porque eu preciso ter uma doença grave para começar a repensar nas coisas, no que eu tenho que fazer diferente. Então, é a segunda reflexão que eu faço, né? O que o teu corpo fala? O que eu posso fazer hoje para não ter consequências maiores, como uma doença, por exemplo, que seja, que nada mais é do que eu olhar para mim e eu tirar os meus momentos, porque o corpo é muito sábio. Se você não cuida dele, ele vai te dar sinais que o negócio não está legal. Então, essa manchete veio muito a somar na nossa conversa. Eu não preciso ter uma doença grave para aprender a dizer não e para fazer melhores escolhas. Pode ser hoje, né, Giovana? E isso é muito interessante, assim, porque a gente estuda na psicologia
e hoje em dia, junto com a medicina, que a gente está aproximando, a psicologia e a medicina, em algum momento a gente, não, psicólogo, psiquiatra, médico e tal, mas a gente vê cada vez mais esse mercado se convergindo, né, para o nosso bem, e a gente já não sabe o limite de o que começa o quê, né, mas não importa isso, né, assim, acho que não é uma competição, mas é uma conversão mesmo, assim, porque quando, perdão, quando chega aqui no mental, é porque o corpo já sentiu tudo, Denise. E tem uma outra coisa, né? Eu costumo dizer que a gente não é educado emocionalmente, né? A gente não tem educação emocional e a gente também não tem educação corporal. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de psicologia, a gente tinha uma matéria chamada psicomotricidade, e aí uma das coisas é a gente tocar o corpo para sentir o tônus, para sentir os limites, mas para se conhecer. Então, eu, Giovana, por exemplo, eu fui uma mulher muito masculina, não no sentido de novo, né? Muito vou fazer. E aí eu me lembro que teve uma vez que eu fui ao dentista e ele estava lá cutucando alguma coisa no meu dente, ele falava assim: "Você não está sentindo dor?" Eu falava: "Não estou sentindo dor." Ele falava: "Cara, eu faço isso em outras pessoas, as pessoas choram de dor." E eu toda assim: "Não, porque eu sou muito resistente à dor." E aí, hoje eu penso nisso, eu falo assim, gente, olha o nível de desconexão que a gente tem, assim. Por que ser resistente à dor, inclusive tem um lugar que eu, na minha cabeça, achei legal. Isso acho que é um ponto, né? Porque não é. Então, se o corpo tá doendo, é igual quando a criança cai e a pessoa que tá junto fala, não chora, não. Mas como não chora, cara pálida? A criança tá com dor, ela caiu, ela precisa chorar. Né? E a gente vai perdendo essa capacidade de conectar. Doeu, eu choro. Tá me incomodando, eu reclamo. E aí, de novo, a educadinha, a obediente, a mulher que não pode falar demais, porque senão, nossa, tá naqueles dias, nossa, mas como ela é, né? Então, tem, assim, eu digo que hoje em dia tá muito difícil saber o que é. Se eu falo demais, eu não. Se eu falo, meu Deus. E tem uma outra coisa muito legal que você falou sobre em relação ao corpo, que eu compartilho e comungo muito disso, que existe uma médica maravilhosa, ela chama Ana Cláudia, eu sempre esqueço o sobrenome, eu acho que é Quintana, que ela trouxe estudos Quintana, né? Que ela fala A Morte é um Bom Dia para Viver, e é um livro que existe há muito tempo, um livro fininho, super simples de ler. Quem não leu, leia, porque é um livro que fala sobre a nossa finitude. E eu gosto muito de pensar sobre isso, assim, né? Então, quando a gente não sabe o que nos dá prazer, quais são as nossas necessidades. Eu estava num grupo de mulher semana passada, eu falei, imagina você naquela cadeirinha assim de vó, aos 85 anos. Que história que você vai contar para outras mulheres, para gerações que estão vindo e para as pessoas? Que mulher você foi? Uma mulher que esperou quantos anos? Sabe assim? Não tem aquela coisa assim, 50 a mais, agora com 50 a mais eu gosto de mim, eu faço. Eu falo, por que a gente tem que esperar 50, gente? Eu tô com 44, eu quero fazer isso. Eu acho que tem que ser ao longo, né? A gente tem que se gostar e saber o que quer e passar pelos nossos desafios ao longo da vida. A gente não precisa ter um momento, uma data. E a Ana Cláudia, ela fala no livro que quem morre bem é quem teve uma vida boa, né? E o contrário é verdadeiro, né? Quem não aceita, porque ela fala de cuidados paliativos em pacientes terminais, né? O estudo dela ela trouxe esse tema mais forte para o Brasil. E aí ela fala que o contrário é verdadeiro. A pessoa que aceita menos a morte são pessoas que têm arrependimentos. Não conviveu o suficiente com a família, trabalhou demais, talvez tenha falado poucos eu te amo, talvez tenha cultivado menos as amizades, talvez tenha feito menos coisas que dão prazer pessoal e não só na função de mãe, de avó, de, sei lá, irmã. E aí ela fala hoje em dia, eu fui numa palestra dela faz 1 mês e meio, em São Paulo, ela fala que não é mais a pessoa que vive bem, é a pessoa que convive bem. Então, ela traz também essa convivência entre as pessoas para resgatar o quanto nós somos seres sociais. E que muito dessa carga mental que a gente falou no começo tem a ver porque a gente está sempre, né, tão conectado, tão funcional,
que a gente não tem mais momentos de convivência. A minha avó viveu até os 103, ela poderia ter sido estudada pelaquela série Zona Azul da Netflix, porque ela é uma centenária, e a minha avó, ela cumpriu todos os pré-requisitos, né? Alimentação, tudo, mas tem um que eu gosto de compartilhar da minha avó, é que às segundas, quartas e sextas, a minha avó ia andando, isso assim, até quase 90, andando até a casa espírita, que era uma religião que fazia sentido para ela, e ela sentava em roda com as amiguinhas, as 70 mais, e elas ficavam crochetando tal, e ela chegava da casa dela, às vezes falava mal de uma amiguinha ou outra, a fulana hoje, não sei o que com a linha, ou seja, ela era uma pessoa que convivia muito com as pessoas o tempo inteiro, então eu acho que parte da nossa carga mental ela é potencializada quando a gente se afasta da nossa humanidade, sabe? Um exercício que você passou sobre a morte, né? O que você comentou, né? O viver bem encara a morte com mais serenidade. Um exercício que eu aplico em mim porque assim, igual a sua mãe, ou compartilhando a proposta da sua mãe, eu com 60 voltei para a faculdade. Então, é um passo bastante interessante, né? Porque daí eu fico olhando para frente e falei, caraca, eu vou terminar com 65 e daí eu vou querer exercer 70, como é que vai estar o meu cognitivo? Então, assim, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho hoje. Mas uma questão que hoje eu vejo, que você comentou assim, eu preciso esperar 40, né? Eu tenho 44 anos, a mulher com 50 anos começa a aprender a falar não. Tem o lance da maturidade aí no meio também, né? Porque vem a cultura do que você foi criada, educada, somado com o que você começa a discernir o que é bom, o que não é para você. Mas trazendo para a minha história, eu trago bastante um exercício que hoje, com 60, eu consigo ver menos futuro em anos, não quer dizer que em intensidade, do que o meu passado. Eu já vivi, eu não vou viver 120 anos, então eu vou viver, bem menos. Mas eu fico pensando, se eu tivesse no leito de morte, né, o que eu gostaria, o que eu estaria buscando fazer? É chamar aquele ente querido para perdoar ele ou para pedir perdão, porque ao longo da minha vida eu não consegui? Falar eu te amo, que você trouxe como exemplo, é falar eu te amo para aquela pessoa que eu sempre quis e passou tanto tempo e eu acabei não fazendo. E aí eu trago isso comigo todos os dias. E agora, não que eu esteja pensando na morte, mas essa lição que me dá na vida. Então, por exemplo, eu liguei para uma pessoa há anos atrás, super triste, fiz o processo de perdão, liguei para ele e falei, e perdoar não quer dizer que você precisa ter a pessoa do lado, quer dizer que você, né, deixa aí, let it go. Mas daí que você perdoa, porque cada um dá aquilo que tem, você entende que o ser humano é complexo e as pessoas são diferentes. E ter essa consciência diária faz com que eu tenha um comportamento muito mais aderente do que eu quero ser. É o ser mais dedicada, é o ser mais expressiva com os meus sentimentos, não só guardar comigo. É o falar bonita, que você está muito bonita para outra pessoa, com muita simplicidade, sem denigrir a minha imagem, né? Então, assim, são alguns exercícios que você traz, que eu trago comigo, e que as pessoas podem utilizar para levar a sua vida melhor. Então, assim, procurar encarar, não esperar 50, 60 anos ou uma doença fatal, mas, assim, o que eu posso fazer hoje para a minha vida ser um pouco melhor, para eu existir nesse contexto, não só me doar, né? Eu acho que isso é um grande passo para as mulheres que passam aí na nossa vida e que vivem nesse mundo mundial, né?
independente aonde ela esteja. Eu tô aprendendo ainda, Denise, mas faz pouco tempo. Estamos! Faz uns 2 anos que eu ouvi uma frase que me tocou, que é assim, que a vida é um equilíbrio entre dar e receber. Né? Então, eu acho que nós, mulheres, a gente doa demais, né? Doa demais, de novo, nesse papel funcional. E, às vezes, é difícil, né? Porque se a gente, de novo, é educada para o tempo inteiro ser funcional, estar disponível, o nosso cérebro, ele cria esse caminho, né? Dentro, né, do nosso natural fica acorda, faz, acorda, faz, acorda, faz, acorda, faz, acorda, faz. Mas aí, se a gente faz demais, a gente tira o espaço do outro, né? Quando a gente tira o espaço do outro, em algum momento a gente vai fazer mas você não fez, né? Você demora demais, você não tem o meu ritmo. Então, não tem. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro chefe. Eu tinha 25 para 26 e ele era um senhor de 65 anos, um mineiro maravilhoso. E ele pegava assim, ele gostava muito de mim, ele era amigo do meu pai, ele botava o óculos assim na pontinha do nariz. Ai, é demais, demais, Denise. Como ele foi o meu mestre, eu falo. E ele faleceu faz poucos anos e não sei porquê, milagrosamente, uns meses antes eu liguei para ele e falei, olha, nossa, eu queria te dizer que você foi uma pessoa muito especial na minha vida, enfim, foi lindo. Ele super se emocionou também, aí depois de uns meses aconteceu. Mas ele falava assim, ele já tinha, né, mais maturidade do que eu muito ansiosa, aquela pessoa 25, 26, cheio de vida, que quer acontecer, né, e que quer consertar o mundo e acha que vai arrumar o mundo todo e tal. E ele falava assim, Giovana, você tem que aceitar as pessoas como elas são. E aí eu ficava assim, eu não consigo, como assim? E não, eu fico muito indignada. Eram umas coisas assim, do tipo, por que a pessoa não está fazendo isso? Foi o que a gente combinou, e eu tenho uma coisa, assim, uma fixação pelos alinhamentos, né? E aí ele falava assim, quando você tiver a minha idade, você vai ver. Aí eu pensava assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir chegar nesse nível, porque eu acho lindo, mas assim, aí hoje com 44, eu já sou um pouco melhor nisso, mas esse movimento, que de novo, eu também acho que impacta na carga mental, como é que você estabelece as relações, os limites do que é seu, do que é do outro, do que é possível coexistir na relação, para que você não se doe demais, você não acha que eu estou se doando de menos, né? Então tem uma coisa assim que às vezes é simples, às vezes eu atendo paciente na clínica e eu pergunto, você e seu marido, por exemplo, tem acordos, né? Não. Então você vai fazer, ou ele não vai fazer, porque quem faz, sabe assim? Eu tenho uma coisa que eu aprendi na comunicação não violenta, que é sobre a empatia, né? Assim, eu não gosto de dizer que empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, eu defendo a ideia que eu não sei fazer isso, e eu não espero saber fazer isso. Mas na comunicação não violenta a gente fala que empatia é a nossa capacidade de entender que se nós adultos, né, nós pessoas temos necessidades, o outro tem as necessidades que são deles. E é no diálogo que a gente consegue ser empático, porque eu pergunto para o outro, mas qual é a sua necessidade aqui? Quando você faz isso, que necessidade você está atendendo? E aí, quando eu ouço isso, e quando eu me abro para esse diálogo, que é um diálogo mais maduro, não mais fácil, você pode entender a motivação do outro em estar fazendo uma coisa ou outra, ou estar deixando de fazer uma coisa ou outra. E aí eu acho que é, de novo, nesse diálogo que você vai amadurecendo as suas relações e vai refletindo que muitas vezes é só não fazer mesmo, é que tá tudo certo. Assim, aquele excesso de tipo acordar. Eu sou divorciada, e aí no começo do divórcio, aquela coisa assim, a Marina chegava e eu, o que você comeu? E que então, tipo, para que eu tava controlando o que minha filha tá comendo? Com o pai dela. Em algum momento eu escolhi esse homem para ser o pai dela, então deixa ele fazer do jeito que ele faz, tá tudo certo, ela tá aqui segura, cheia de saúde, feliz, e eu queria controlar o que ia acontecer na casa do pai dela, sabe? Era uma doideira muito grande.
E aí eu fiz um exercício de falar, Giovana, controla menos, controla menos, controla menos, porque não vai ser igual quando ela está com você. E você não tem controle sobre isso. Se você não tem controle sobre isso, logo, como diz você, let it go. Ou como diz a Flávia, né? Você adora essa palavra, let it go. Coloquei no meu dicionário e toda hora estou aqui mentalmente ou verbalmente falando para mim É um mesmo. mantra. Isso é um mantra. E eu acho que cada um precisa encontrar o seu mantra, que mais lhe faça pensar o que você precisa aí estar mudando. Agora, você trouxe uma palavra de um perfil que a mulher traz com muita propriedade, que é o ser controladora, né, Giovana? Porque como ela quer fazer e assume várias tarefas, quer seja na casa, no escritório, antes de uma reunião que ela convida, ela quer ver se o café está lá certo, está tudo arrumado, ela às vezes faz o café, enfim, como ela assume várias tarefas, ela acaba tendo esse perfil de controlar, querer controlar as coisas também. E isso é muito ruim e vai contra ela mesma, né? Porque ela não só está assumindo papéis, como ela está, às vezes, tornando a vida do outro difícil. Vou te dar um exemplo, que você até trouxe, como as pessoas veem as mulheres. E é muito importante buscar ajuda no entorno, porque eu faço um paralelo a pessoa, por exemplo, que quer mudar, quer deixar de fumar, ou quer deixar de beber, quer deixar de alguma coisa. Ela tem que procurar ambientes que propiciem aquela mudança que ela quer fazer. E a forma que a sociedade nos vê, esse estereótipo que as pessoas têm da mulher, é uma coisa muito relevante que acaba prejudicando a nossa mudança. Qual foi o meu exemplo? Eu estava numa fisioterapia, foi a semana passada, e a semana passada eu comecei a tomar uma medicação para um certo problema de saúde que eu tive, e esse remédio me deu algumas alterações psíquicas. E ele estava dizendo na medicação que ele tinha alguns complicômetros psíquicos poderia dar. E para mim mudou muito meu humor, muito aquela vontade de matar alguém existiu. Mesmo assim, mudou muito o meu comportamento, me desestabilizou completamente na primeira aplicação. E é um spray, para você ter uma ideia. E aí eu comentei com um fisioterapeuta, aliás, ele vai assistir depois, ainda bem que eu não cito o nome dele, mas eu comentei e falei, cara, eu comecei. E por que eu citei para ele? Porque na bula do medicamento estava dizendo, para atletas, esse medicamento não é indicado porque ele pega no antidoping, porque ele é um remédio de doping, para ver como que é um corticoide. E aí ele falou, eu falei assim, eu estou tomando um remédio que está me deixando desestabilizada, uma vontade imensa de fazer alguma coisa, mas que eu não sei o que é, uma vontade de matar alguém. Ele falou assim, mas isso não é característica de vocês, mulheres? Caraca! Eu falei, Poxa vida. Perdeu a chance de perdeu a chance de ficar quieto. Mas essa fala do tipo que você trouxe, está lá nos períodos, por isso que ela está assim. Entendeu? Por quê? Então, a gente precisa começar a conversar com o nosso entorno, e eu queria escutar você, se você compartilha com isso, a conversar com o nosso entorno para definir exatamente o nosso papel nessa sociedade e no nosso lar. A mulher hoje não tem mais o papel de responsabilidade. Ela tem o papel, primeiro, que ela quiser assumir. Agora, a sociedade impor que o papel da mulher é cuidar da casa, plus cuidar da sua carreira, plus cuidar do filho, assim, não enquadra. Então, deixar claro que esse papel é ela que assume e
esses divisores de tarefa pode ser compartilhado com as outras pessoas para quebrar essa imagem do a mulher é a louca que quer controlar tudo, que quer matar todo mundo, porque ela entra nos períodos. Ao invés disso, eu gostaria de ter palavras um pouco mais carinhosas. Mas, enfim, essa é uma fala que a gente vem aí herdando durante tanto tempo e que precisa ser quebrado com essas rodas de conversa, mas com cada mulher conversando com o seu entorno para falar, vamos combinar aqui, vamos fazer um combinado, né? É assim que eu funciono, é assim que pode, como você pode contribuir, o que você acha dessa situação que eu trouxe? Eu acho que, assim, tem uma coisa importante, Denise, e as mulheres que vão nos assistir, e esse profissional, que a gente não conhece muito o nosso corpo, né? Eu vou falar algumas coisas para fechar aí no que você está trazendo. Eu não sei o quanto você sabe, mas o corpo feminino começou a ser estudado no ano de 1993. Ele foi chamado para a medicina para ser estudado em 1993. Até então, todos os estudos de remédios e doenças eram estudados em corpos masculinos. Isso já diz muito sobre a forma como nós, mulheres, às vezes, nem a gente sabe, né, qual é o nosso papel, porque está confuso ainda, está em construção. Eu acho que é como se dos homens, não é, né, não é que eles não têm desafios, que é mais fácil, eu não acho nada disso. Mas o deles parece que está mais... É como, sabe assim, para quem está no mundo corporativo, já tem um job description um pouquinho mais antigo, assim, sabe assim? O nosso job description está meio assim, esquisito. A gente não sabe muito bem, parece que muda, parece que hora pode uma coisa, hora pode outra, tal. Então, assim, a gente não reconhecer na própria medicina, por exemplo, as pessoas fazem aí TPM, por que tem o T? Por que tem tensão? Já está errado, não tem T nenhum. A gente normaliza algumas dores em alguns momentos dos nossos ciclos que elas não deveriam existir. É porque a gente não, de novo, não está reconhecendo nosso corpo, comendo o que a gente deveria comer, porque a gente não é ensinado isso nem quando a gente vai ao médico. Os médicos não estudaram isso, é uma coisa muito séria, né? Assim, eu, por exemplo, fui entender que eu tinha 4 momentos no meu ciclo todo mês faz 2 anos. Até então eu achava que tinha um pré e um, sabe assim, acabou. E agora eu sei que não, eu sou uma mulher que cicla e tem 4 fases dentro do ciclo, e que isso mexe sim com os meus hormônios, eu vou ficar diferente, hora mais triste, mais introvertida, hora mais otimista, hora mais para fora, hora querendo abraçar todo mundo, hora querendo ficar na Netflix sozinha. Isso vai acontecer. Nós mulheres, nem isso a gente sabe. Então, se a gente não sabe disso, fica mais difícil entender o nosso papel, porque a troca, ela fica com mais ruído, né? Porque você não tem fluidez, né? E tem uma outra coisa também que eu acho sobre o nosso controle, que foi o que você começou falando, que eu acho que controle é a falta de confiança na vida. De novo, nós mulheres, nós não somos educadas para vai testar. O menino é. O menino que sobe na cadeira, o menino que planta bananeira, o menino que pega o skate e se picha tudo no chão. É do tipo, menino, né? Menino tem essa vibe. A menina não, a menina tá lá brincando de casinha, com uma colherzinha e tal. E não tem nada de errado nessas brincadeiras. Mas o ponto é que a gente vai ensinando para as nossas crianças que um pode ir e cair e ralar, tá tudo certo. Se a menina cai e se rala inteira, o próprio comportamento de quem vem depois é diferente. Então, nós meninas, nós não somos incentivadas a vai, confia. Se você cair, você vai levantar. Se você ralar o joelho, você vai levantar e vai sair andando. Então, a gente tem essa coisa de tipo, não, pera, então deixa eu cuidar aqui, deixa eu fazer assim, deixa eu ter mais cuidado com esse corpo, com essa relação. E isso interfere na nossa confiança na vida. A gente fica mais em estado de alerta, no controle desde muito pequenininha. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente quer controlar tudo. Porque, de novo, o nosso cérebro reconhece esse caminho. Nosso cérebro não reconhece do tipo, vai viver. Tipo, a gente é menos livre, parece, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está buscando, né?
A gente nota claramente a responsabilidade dos pais em passar os estímulos necessários para que essa mulher se desenvolva com mais segurança, com comportamentos diferentes, com uma autoestima maior, sem ser tão controladora e sem ter a necessidade tanto de cuidar dos outros em detrimento de si mesmo. Eu acho que o ponto é esse: você pode cuidar desde que você exista nesse mundo mundial, desde que você perceba que também você precisa de cuidados, não só quando você adoece. E não precisa adoecer, como a Fernanda Mota, que aprendeu, e é só um exemplo, mas quantas mulheres aprendem na marra, né? A vida, às vezes, apronta essas coisas. Se você não consegue fazer de uma forma fácil, a vida vai te levar para um caminho que talvez seja mais doloroso, mas você vai aprender. Esperemos, né? O universo vai te ensinar de algum jeito, assim, começa a perceber. Eu falo assim, gente, vocês querem ter a consequência do que é fácil, do que é mais difícil, porque a gente tem como escolher, sabe? Assim, acho que talvez o que gera um certo desconforto num curto prazo é o que vai sustentar. Então, ter a conversa que é difícil, colocar limites, cuidar um pouco mais do corpo, achar pessoas que entendam desse feminino para você se letrar um pouco nisso. Acho que tem um papel nosso também. Ó, já entendemos que existe uma carência de profissionais que entendem sobre o corpo feminino, mas eu vou me virar para procurar então, porque é meu corpo. Se eu não entendo do meu corpo, eu vou querer que o outro entenda que nesse momento eu estou num momento mais introspectivo. Ele não vai entender. Ele não vai entender essa oscilação. Então, acho que tem um pouco disso também da gente se ajudar, sabe? De quem são as pessoas que têm o conhecimento para a gente se reconhecer cada vez mais nessa loucura que a gente está vivendo. E que parabéns para você por essa iniciativa de reunir esse grupo. Você quer falar um pouco mais como é que entra, o que é esse grupo, como é que as mulheres participam, e falar também do seu podcast, que também a Giovana compartilha aí várias ideias em relação a isso. O podcast, ele nasceu, se eu não me engano, acho que ano passado. Ele é um podcast que você acha no Spotify, se chama Carreira em Você, Acredite em Sua Singularidade. Eu gosto muito de pensar que cada uma de nós, né, seres humanos, temos uma pitadinha aí diferente que a gente traz ao mundo, né, que a gente coloca ao nosso servir, a nossa contribuição. São episódios de curta duração, de 10 até 15 minutos, para você ir no começo da manhã e ouvindo. Geralmente eu solto uns 2, 3 episódios por semana. Às vezes vocês vão perceber. Quando vocês perceberem que eu não soltei nenhum, são meus pratos caindo. E aí depois eu volto e tá tudo certo, eu já não fico mais me chicoteando. E esse grupo é um grupo novo que vai começar agora em outubro. É um grupo terapêutico de até 10 mulheres, porque a ideia é que a gente passe 4 meses juntas, de forma semanal. E a gente vai falar sobre vários temas, né? Sobre isso, sobre controle, perfeccionismo, síndrome da impostora, sei lá o nome. Falar desse universo mais feminino, desses desafios. E aí eu imagino que meu nominho vai ficar salvo aqui em algum lugar, aí só me contatar diretamente. Vai ser um grupo, acho que, de novo, assim, eu acho que faz muito sentido nós, mulheres, nos apoiarmos, sermos pontes uma para outra. E aí meu papel nessa hora é ser uma psicóloga que media essa relação que vai ser criada nesse grupo. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Para entrar em contato com você, Instagram? Instagram, sim. Pode, meu Instagram é aberto, é Giovana Calenzani, com o meu sobrenome. E aí, quem tiver interesse nesse grupo, começa agora dia 20 de outubro, a semana que vem. Pode falar diretamente comigo. Bárbaro, e está anotadíssimo. E que conversa super necessária. Eu espero realmente ter tocado a vida, né? Uma pessoa, para mim, já faz a diferença, porque essa pessoa multiplica, e isso é o que me dá esse propósito para continuar no canal e continuar conhecendo pessoas como você, e convidando pessoas para compartilhar
essa ideia junto para fazer uma diferença aí nesse tema de carreira, nesse tema feminino, que é só assim que a gente pode fazer a diferença no mundo, né? Porque eu quero deixar a nossa marca, né? Não queríamos deixar a nossa marca. Muitíssimo obrigada, Giovana, por trazer esse tema com mais claridade e sensibilidade, dando exemplos pessoais, que é muito importante aí para a gente ilustrar. Eu que agradeço, foi uma delícia. Eu faria isso várias vezes por várias horas, porque no meu mundo ideal a gente estaria em roda, conversando, batendo papo, tomando café, mas isso aqui é muito bom, assim, né? E fica gravado, e depois quem quer olha e compartilha, como você fala. A gente conseguir aí, mulheres pelo mundo afora. E cada vez que eu entro para gravar, né, para fazer a live, que a ideia é fazer a live e depois subir como episódio, realmente eu faço essa imaginação, né, como se a gente estivesse numa cafeteria, tomando um café e trocando assunto aí, trocando ideias sobre um tema que acaba jogando. Porque assunto entre 2 mulheres, 3 mulheres, 4, enfim, não falta. A gente gosta, né? Sim. Totalmente. Sim. Muito obrigada, realmente, pela sua presença e pelo seu tempo, mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada você que nos acompanhou até agora. Obrigada por ter nos acompanhado. Quem não conseguiu participar da live, participe, acesse o episódio que fica aqui gravado. E que tal aí, eu faço um convite, que tal olhar com carinho para o que tem ocupado a sua mente? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente pode deixar, dentre tantas outras perguntas que ao longo da nossa conversa deixamos. Nem tudo precisa estar sob o nosso controle, mulheres. O invisível também merece pausa, atenção e reconhecimento. E escute o seu corpo, escute você e essa ideia de o que dá prazer para você. Convido você a assinar o canal, para quem não ainda assina, acione o sininho, para que você receba os episódios em primeira mão. Muitíssimo obrigada por estar mais uma vez com a gente, discutindo e levando esse tema, e divulgue para outras pessoas que faça sentido para você, que precisam escutar e precisam refletir sobre o tema. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço.